From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação para continuarmos a meditação no livro de Êxodo. Estamos meditando em Êxodo capítulo 7 e hoje nós vamos meditar do verso 1 até o verso 5, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Pai amado, muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos estarmos juntos nesta programação e que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura de Tua Palavra. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vemos aqui no verso 1 que Deus sempre capacita os seus servos. Deus diz a Moisés que o fará um Deus para Faraó e Arão será o seu profeta. Essa declaração, ela destaca que Deus capacita aqueles que Ele chama para realizar a sua obra. Uma das grandes mensagens que nós encontramos aqui no livro de Êxodo, principalmente do capítulo 6 e capítulo 7, é que Deus está sempre incentivando Moisés, Deus está sempre equipando Moisés para a missão que Ele deu para Moisés. Deus nunca te envia de mãos vazias. Você pode sempre estar descansado que se Deus te manda fazer alguma coisa, Ele sempre vai capacitar você para aquilo que Ele mandou. E Moisés e Arão, eles foram escolhidos e capacitados por Deus para representá-lo diante de Faraó e liderar o povo de Israel. Olha como que Deus faz tudo perfeito. Ele escolhe e Ele capacita. Você também é um escolhido de Deus para poder ser uma testemunha diante de cada pessoa nesta terra. Deus te chamou para que através da sua vida Ele possa ser glorificado. E é para isso que Ele te capacita para que você possa vencer todas as adversidades que vêm sobre você. Pense nisso. Você é um representante de Deus diante desta geração caída e pecaminosa. Que tipo de representante você está sendo?
Agora note que Deus vira para Moisés e para Arão e diz assim: veja, eu o constituí. Não foi algum homem que mandou Moisés. Ele não foi enviado através de uma escola ou através de um sistema de igreja, mas Deus o enviou diante de Faraó. Deus fez Moisés um Deus sobre Faraó e Arão um profeta diante de Moisés. Deus sabe fazer as coisas. Você não precisa ter medo de confiar nos propósitos do nosso Deus. Outro ponto, se nós observarmos aqui no verso 2, Deus, ele age através de seus servos. No verso 2, Deus diz a Moisés para falar tudo o que ele ordenar. Quando Deus manda você como representante dele diante deste mundo, ele quer que você transmita aquilo que ele ordenou. Já não são mais as suas palavras. Não se trata mais de você. Agora se trata da palavra de Deus. Não se trata mais dos teus pensamentos, mas sim trata-se do pensamento de Deus. E Moisés transmitirá as palavras de Deus a Faraó. Essa lição, ela nos lembra que Deus age através dos seus servos. Ele escolhe usar pessoas para cumprir seus planos e os seus propósitos na terra. Assim sendo, irmãos, Moisés foi usado como um instrumento nas mãos de Deus. E nós somos chamados a sermos canais através dos quais Deus manifesta o seu poder e a sua vontade. Você é um canal de Deus para que Deus possa manifestar o seu poder e a sua vontade. Deus não chamou a lua para ser testemunha, Deus não chamou as estrelas para ser testemunha, Deus não chamou as árvores para serem testemunhas, mas Deus chamou a você que me ouve nesse instante, nesta programação, para ser uma testemunha, para ser um canal que Deus vai falar através de você e manifestar o seu poder e a sua vontade. E era justamente isso que Deus estava falando aqui neste verso 2. Ele estava dizendo: Moisés, você falará tudo o que eu ordenar para Arão, porque Arão era o profeta, seu irmão. E Arão vai falar para Faraó. E qual que era a mensagem? Era a mensagem de Deus. O que nos dá poder, o que nos dá força perante o inimigo é a mensagem de Deus. Quando Satanás, em São Mateus capítulo 4, ele investe contra o Senhor Jesus Cristo naquela tentação ali no deserto, o Senhor Jesus Cristo combateu ele com o está escrito. Satanás vinha com também, mas está escrito. Porém, Satanás, ele vem com parte da palavra, ele vem com uma interpretação da palavra, ele vem apenas com uma parte dela, mas Deus tem toda a palavra e toda esta palavra está em nós também. Você, eu, nós temos toda a palavra de Deus. E a mensagem aqui no verso 2 de Êxodo capítulo 7, qual que era a mensagem? A mensagem era: deixe sair da sua terra os filhos do Egito. Era a mensagem de Deus. Eles deveriam, como servos de Deus, canais de Deus, testemunhas de Deus, representante de Deus, falar a mensagem que Deus tinha para o tempo presente.
nós também somos chamados a falar sobre a mensagem do tempo presente, não de um Deus do passado, não de um Deus do futuro, mas um Deus do presente, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora inicia-se esse confronto entre o divino e o terreno. E esse confronto se desenrola aqui nos versículos 3 e 4. Deus diz que ele endurecerá o coração do faraó para que ele possa realizar sinais e maravilhas no Egito. Existia um propósito no endurecimento do coração de Faraó. E esse propósito era que Deus pudesse tirar os filhos de Israel com mão forte, com mão de poder. Essa passagem, ela ilustra, irmãos, a tensão entre o divino e o terreno. Sempre que o espiritual e o carnal se encontram, há um choque, diz o profeta de Deus para esta era. Quando o carnal e o espiritual se encontram, então ali há um choque. E justamente era isso que estava acontecendo. Estava havendo um choque entre o divino e o terreno. E Deus permite que o coração de Faraó se endureça para demonstrar seu poder e a sua soberania através dos sinais e maravilhas que ele faria. O que isso nos ensina? Que mesmo em meio à oposição, Deus continua no controle e ele usa a circunstância para cumprir os seus propósitos. Às vezes nós olhamos para a circunstância e tornamos as circunstâncias maiores do que o nosso Deus. Se você olhar para a circunstância com os olhos naturais, elas sempre vão parecer maior, mais difícil. Porém, Deus nos convida a olharmos para a circunstância como uma oportunidade de Deus mostrar o seu poder através de nós. Porque Deus continua no controle. Ele vai usar essa circunstância difícil que você está passando ou que você vai passar para cumprir os seus propósitos, para mostrar a sua soberania, para mostrar o seu poder a você. Então, descanse. Descanse em Deus nesta hora. Nesses versículos 3 e 4, Deus já estava falando para eles: ó Faraó, não vai ouvir vocês. Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas isso tem um propósito. Eu porei a mão sobre o Egito. Eu vou fazer sair o meu povo de lá com grandes manifestações de juízo. Isso era a palavra de Deus, a promessa de Deus nesses versos 3 e 4. Agora, eles não viriam com o seu próprio conhecimento, com a sua própria maneira. Não, eles não foram, Moisés e Arão, não foram por eles mesmos, com uma interpretação do que eles pensavam, mas eles estavam carregando a mensagem de Deus da hora presente para libertar. Irmãos, nós temos também hoje a mensagem do tempo presente que Deus enviou através do seu servo, profeta William Marion Branham, para poder nos libertar das garras de Satanás, das garras dos vícios, da garra do sistema religioso e nos conduzir ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro conhecimento de Deus e a vida eterna. No verso 5, Deus declara que Faraó saberá que ele é o Senhor. O que esta frase quer nos dizer? Que Deus deseja que todos, incluindo o Faraó, conheçam sua autoridade, conheçam o seu poder. Sim, as circunstâncias, ela vem sobre nós não para nos destruir, não para simplesmente fazermos sofrer,
mas as circunstâncias difíceis vêm sobre nós para que Deus possa mostrar, através dessas circunstâncias, a sua autoridade e o seu poder. E justamente isso que ele estava mostrando ali para Faraó, no seu verso 5, que através das pragas que viriam sobre o Egito, Deus revelaria sua natureza divina ao Faraó e ao povo. Oh, meus irmãos, isso nos lembra que Deus busca ser conhecido por todas as pessoas. Ele usará várias maneiras para manifestar a sua glória e o seu poder através das nossas vidas. Esta enfermidade, esta luta que você está passando, você que me ouve nesta hora, é para que Deus possa manifestar sua glória e seu poder. Confie nele. Então, nesses versos de 1 a 5 do capítulo 7 de Êxodo, Deus destaca para nós a capacitação divina, a ação de Deus através de seus servos, a tensão entre o divino e o terreno, e o desejo de Deus ser conhecido por todos através da manifestação do seu poder nas nossas vidas, nós como representantes do poder de Deus aqui na terra. Ah, como isto é maravilhoso! Como nós podemos confiar na capacitação de Deus, sendo instrumentos em suas mãos, reconhecendo sua autoridade mesmo em meio à oposição e buscando conhecer mais sobre a natureza de Deus. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, ele diz assim: quando chegou a hora de um confronto entre Deus e Baal, ele disse: vão, peguem vossos sacrifícios, façam a eles o que quiserem e invoquem vosso Deus. Quando eles se cortavam e tinham uma porção de carne e saltavam de lá para cá e tinham uma porção de barulho, ele disse: gritem um pouco mais alto. Talvez ele tenha ido caçando em algum lugar. Ele pode ter adormecido. Oh, irmãos, bem, vocês sabem o que ele disse. Eu sou um crente em Jeová, assim posso fazer isso de qualquer forma. Oh, não personifique isso. Não. Não tente ser Elias até que Deus o chame para ser. Olha que advertência. Moisés e Arão não estavam personificando uma mensagem, eles não estavam levando uma mensagem de si próprio, mas eles estavam capacitados por Deus com a mensagem de Deus para que então pudesse manifestar a sua glória e o seu poder diante de Faraó. Que Deus possa também utilizar as nossas vidas para poder manifestar a sua glória e o seu poder diante de cada uma das pessoas deste mundo. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que Tu possas, Senhor, nos capacitar, que possamos ser capacitados por Ti quando tivermos que entrar em confronto com as coisas deste mundo. Senhor, que nós possamos fazer o Teu nome ser conhecido para todos os homens, que nós possamos, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos, reconhecendo a Sua sabedoria, mesmo em meio à oposição e buscando cada vez mais ser como Cristo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.